Oi, pessoal! Hoje vamos dar início às nossas funções oxigenadas. Como o nome já é bem sugestivo, né? Funções oxigenadas vão ser aquelas em que eu vou ter a presença do elemento oxigênio, né? Dependendo da forma como esse elemento ele tiver ligado na cadeia, essa função ela vai receber nomes diferentes, certo? A gente vai ter várias funções oxigenadas e a gente vai trabalhando elas devagarzinho. A primeira função oxigenada que a gente vai ver hoje, função álcool, certo? E quando é que eu vou ter um álcool? Eu vou ter um álcool sempre que eu tiver ligado, né, a uma cadeia, a um composto orgânico, essa representaçãozinha aqui, né, que é chamada de hidroxila, né? Lembrando que ele tem que estar ligado a um carbono saturado. E aí a gente lembra lá das nossas primeiras aulas de química orgânica que um carbono saturado vai ser aquele carbono que só faz ligações simples, tá bom? Esse carbono em que a hidroxila estiver ligada, ele não pode fazer ligação dupla nem tripla. Não confundam. Não é que não pode haver ligação dupla ou tripla na cadeia. Na cadeia pode. Não pode ser no carbono em que a hidroxila estiver ligado, certo? A gente vai ter esse exemplo aqui, é um dos mais simples, certo? Então aqui, ó, esse carbono, que é o carbono aonde a hidroxila está ligada, ele só pode fazer ligações simples. Eu poderia ter uma ligação dupla ou tripla aqui? Posso, não tem problema nenhum. Quem não pode fazer ligação dupla ou tripla é esse carbono, tá bom? Ok? Esse é o nosso primeiro exemplo. Em relação à nomenclatura oficial, a nomenclatura manda a gente escrever o nome do álcool, prefixo, mais infixo, mais a terminação ol. E a gente precisa prestar muita atenção nessas terminações, porque a cada função, né, que a gente for vendo, a gente vai ter uma terminação diferente, né? E às vezes só pela terminação do nome dá pra gente identificar qual é o tipo de função oxigenada que está sendo representada. Lembrando lá das nossas primeiras aulas, né? O prefixo, ele sempre vai estar falando do número de carbonos, né? Aí a gente lembra lá dos prefixos: met, et, prop, but, pent, ex, hept, non, oct, non e dec, certo? O infixo, ele vai se remeter aos tipos de ligações, né? Se na cadeia só tem ligação simples, se na cadeia existe ligação dupla ou se na cadeia existe ligação tripla. E aí, por último, a terminação ol. Claro que a gente só vai utilizar essa terminação se na cadeia eu tiver a hidroxila, certo? Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Olha só. A regra diz o seguinte, que a gente precisa fazer numeração das cadeias. Como é que eu vou numerar essa cadeia aqui? Eu sempre vou começar a fazer a numeração do carbono que estiver mais próximo da hidroxila, certo? Então, aqui o primeiro carbono, obrigatoriamente, vai ter que ser esse. 1, 2 e 3, certo? Lá na tabela diz que o prefixo de 3 carbonos tá aqui embaixo, é prop. Mas o infixo, como eu tô falando só de ligações simples, o infixo vai ser an. Mas aí eu vou colocar o número do carbono a que a hidroxila tá ligada, 1, mais a terminação ol. Então o nome aqui vai ficar propan-ol. Ou pode ser propanol, porque como a hidroxila está no primeiro carbono, isso não vai fazer diferença, certo? Agora, se ele tivesse no segundo, aí a numeração ela teria que ser obrigatória,
se a gente observar aqui nesse segundo exemplo, né? É praticamente a mesma cadeia, só que a hidroxila aqui ela tá numa outra posição. Nesse caso, tanto faz a numeração começar daqui como começar daqui, porque de todo jeito esse vai ser o carbono de número 2. Então, 1, 2 e 3, certo? Então aqui vai ficar, como são 3 carbonos também, prop mais an. Aí aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que colocar o 2 mais a terminação ol, né? Esse nome aqui ficaria assim. Propan, aí traço, 2 ol, certo? Esse seria o nome oficial dessa cadeia. E só mais um exemplo. A gente tem aqui a terceira cadeia. Nesse caso aqui, eu tenho 4 carbonos. A mesma regra. Eu não posso começar a numeração daqui, porque esse carbono, ele tá mais distante da hidroxila do que esse, né? Se eu começar daqui, o carbono da hidroxila vai ficar com o número 3. Se eu começar daqui, ele vai ficar com o número 2. E eu sempre vou dar preferência à numeração menor, certo? Então, eu começo sempre daqui. 1, 2, 3 e 4. Prefixo para 4 carbonos, prefixo é but. Como também só existem ligações simples, infixo an. Mais 2, que é o número do carbono que a hidroxila está ligada, mais terminação ol. Então, vai ficar aqui, butano, 2 ol, ok? Tchau, até mais.